especialmente essa data, a gente está a semana toda estamos recebendo vários palestrantes, realmente as palestras estão sendo muito boas, mais uma vez tem um ótimo palestrante que vai falar para a gente essa noite para a nossa alegria. Eu vou ser breve, só para tomar um tempo do palestrante, que é muito importante para a gente, principalmente que é escutar. Eu vou dar alguns avisos aqui com relação à campanha de Natal. A gente até agora, a nossa meta é atingir 608 latas de milho. Nós já estamos hoje, eu peguei agora voltaremos 431 latas. Então, até o final da semana que vem, a gente deve atingir o nosso objetivo. Eu gostaria de agradecer a esses colaboradores e também quem não colaborou ainda e puder e quiser, foi muito bem-vindo para a gente atingir a nossa meta para a nossa montagem da cesta de Natal. A ideia é hoje estar com a gente aqui e eu vou, antes de passar a palavra para a Ju, eu vou fazer a nossa coletiva de leitura, vou passar a palavra para a Ju e depois explicando, tá bom? Então, gostaria de agradecer a Ju e ao Deus, ao especificamente, a oportunidade bendita de podermos estar aqui presentes no corpo físico, junto dos amigos espirituais que nos atendem e nos amparam. Gostaríamos de agradecer a Jesus pela oportunidade do aprendizado, mas principalmente que nos dê a força para modificar a nós mesmos e vencer as nossas barreiras e os nossos obstáculos, colocando em prática as lições que estamos aprendendo. Ser conosco, hoje e sempre, é assim. Boa noite. Muita alegria, né? Que nós estamos aqui mais uma vez, dando sequência, dando prosseguimento à nossa semana especial, que é a Semana de Célia Xavier. Nós estamos aqui porque nós representamos um dos departamentos da casa, porque para que a nossa casa possa funcionar de uma maneira cada vez melhor, é necessário que os departamentos trabalhem, né? Trabalhem da maneira melhor possível. E nós estamos aqui representando o DEA. DEA quer dizer Departamento de Evangelização de Adultos, que é o departamento responsável pelas palestras públicas. Então, nós aqui, né, fazemos acontecer as palestras de cada dia, as semanas especiais, e é por isso que muitos de vocês talvez não me conheçam, mas eu estou aqui em nome deste departamento para dar para vocês as nossas boas-vindas. E então, Célia Xavier, as pessoas às vezes nos perguntam por que esta casa tem o nome de Célia Xavier. Eles falam, mas as casas espíritas chamam Paz e Amor, Jesus, esses nomes que as casas espíritas têm. Por que aqui chama-se Célia Xavier? Associação Espírita Célia Xavier. E por que a gente está comemorando esta semana? Né? O fato é que Célia Xavier foi esta pessoa que nasceu aqui em Belo Horizonte. Ela nasceu em 19 de novembro de 1916. Portanto, ela teria feito na semana passada 101 anos. Então, é devido a essa proximidade da data de nascimento de Célia que a gente a homenageia. A esta Célia, como eu disse, que dá nome à nossa casa. Por que ela dá nome à nossa casa? A Célia, como eu disse, nasceu em 1916 e ela desencarnou muito nova. Ela desencarnou aos 26 anos. Ela desencarnou em 1943. E ela era essa pessoa caridosa, essa pessoa movida pela vontade, nesse coração extremo aí em amor. E ela tinha esse lado da mediunidade assim, muito aflorado. E como ela desencarnou muito nova, o pai sentiu a vontade de homenageá-la. E a maneira que ele encontrou foi cedendo o espaço, ele cedeu o terreno, ele cedeu o lote que construíram a casa, né? Construíram a casa e deram o nome, Associação Espírita Célia Xavier, em homenagem a ela. Aqui está, né? A foto da Célia Xavier, para quem não a conhecia e para quem já conhece, né? Para que possa ver novamente como ela era, desencarnou nova, não é? E a gente diz que 2 anos, logo após 2 anos, a associação já estava pronta, a construção já estava pronta. Tanto que a nossa casa aqui, ela foi inaugurada no dia 27 de dezembro de
de 1945. Então, a nossa associação este ano está completando 72 anos. Né? Então, é com muita alegria que nós aqui estamos. E a gente, em cada semana especial, ela tem sempre um título. A partir deste título, nós montamos os temas das palestras de cada dia. E vocês podem ver ali que o tema da semana de ceia deste ano foi Missionários do Amor. E é por isso que nós temos hoje aqui a presença do nosso tão querido Ricardo Melo. Está aqui o Ricardo. Eu não sei se eu ocupo um tempo falando sobre ele, falando da biografia dele, ou se eu, ou se eu já passo aqui para o Ricardo, porque nós sabemos, né? O Ricardo da Pílula do Evangelho, este que nos desperta cada dia dessa maneira tão alegre, né? Falando tanto para o nosso coração. Então, com vocês, Ricardo Melo. Sabe o que é famosa? Pode ser. Quero ver quem vai me ajudar, hein? 1, 2, 3, já estou fazendo o teste. Boa noite! Boa noite! Muito? Boa noite! Funciona? Pode ser bom dia também, bom dia, boa tarde, boa noite, o que vocês quiserem, né? Oh, meus amigos, nossa, que alegria voltar à casa da série. Tem umas casas, né, que moram no nosso coração. Essa, com certeza, mora no meu. Então, assim, uma alegria enorme voltar aqui, por qualquer que seja o motivo. Ainda mais para a gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho. Aí é bom demais, né? Aí é muito bom. Então, que Jesus, mais uma vez, sempre, claro, possa continuar nos iluminando, nos abençoando, como sempre faz. Né, essa espiritualidade bendita, né, também aqui carinhosamente liderada pela nossa querida Célia, possa inspirar nossos corações, né, nessa semana, nos nossos dias, para que a gente possa aprender mais sobre o amor, né, gente? Levar esse amor para casa, para a vida, para a humanidade que o nosso mundo precisa. No ano de 1965, deixa eu ver quem tinha nascido. Eu acho que nasceu. Quase ninguém. No ano de 1965, lá nos idos no mês de setembro, a humanidade se despedia de um homem singular. Uma personalidade que havia marcado com certeza para sempre o seu nome na história humana, como um homem extremamente dedicado a causas sociais, às causas do Evangelho, às causas do amor, sempre tendo sido um ótimo marido, um ótimo líder de família, um grande líder e religioso, sem desejar ser, isso que é mais interessante, né? Um grande musicista, um grande filósofo e prêmio Nobel da Paz. Eu me refiro aqui, gente, à figura extraordinária, agora curiosamente pouco conhecida aqui no nosso país, de Albert Schweitzer, o alemão, né, que em 1952, com muita justiça, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz, por todo o seu trabalho incrível de amor feito por toda a humanidade. Para quem não sabe, Schweitzer reencarnou, né, na que hoje seria a Alemanha, exatamente no século anterior, falha a memória, 1874, 73, 74. E desde cedo ele foi um jovem assim, muito voltado para as coisas do Espírito. Se tornou um pastor, era protestante, e se tornou um dos maiores especialistas, vejam só vocês, hein, das peças de Johann Sebastian Bach, o grande autor das músicas clássicas barrocas, né, que nos encantam até hoje, como não se lembrar de Jesus, a Alegria dos Homens, entre outras canções lindas de Bach. E ele era um dos grandes intérpretes de Bach, vejam só que coisa, até o dia que o seu coração se chocou com a realidade crua e nua do sofrimento humano. É porque ele tinha uma vida muito boa. Ele era professor de uma excelente universidade, ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta, ele era respeitado, tinha uma vida que não lhe faltava absolutamente nada, imagina, ensinava música, então a vida dele era muito boa, mas naquela época ele mesmo iria dizer, falta algo na minha alma.
Tem alguma coisa faltando no meu coração que eu preciso completar. E aí, para surpresa de muitos, ele surpreende toda a comunidade europeia, que na época eu respeitava bastante, dizendo que ele ia fazer um curso de medicina. E foi assim que nascia o mito desse homem extraordinário. No ano de 1906, ele se matricula numa faculdade de medicina, se formando com louvor 6 anos depois, se casando com uma enfermeira, diga-se de passagem, né? No meio do seu curso, e abraçando a humanidade para poder oferecer amor. E foi assim, gente, que começou esse exemplo lindo de vida. Pra vocês terem ideia, Schweitzer, ele, sem ter a menor necessidade, se mudou, presta atenção, da Alemanha para o Gabão setentrional. Você tem ideia de onde é isso? Pois é, exatamente isso. Gabão setentrional. Para nós, parece um palavrão. É um local na África que é muito pobre até hoje. Você imagina em 1912, 1913. Imagine em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Pois ele vai para lá. Vai se tornar um médico dos pobres, Bezerra de Menezes, em terras africanas, doando a sua vida para poder atender. Ele ergue uma tenda no meio da guerra, ele junto com a sua esposa, sem ter material para fazer curativo, sem ter condições mínimas. Ele ia tratando das pessoas, dos perigos que chegavam ali por causa da guerra, sem nenhum tipo de vinculação religiosa. As pessoas não entendiam por que ele passava por tudo aquilo. Ele teve malária diversas vezes, teve à beira da morte física diversas vezes, mas nunca cogitou a ideia de desistir de ajudar aquelas pessoas pobres. Por quê? Porque ele falava que só ali ele sentia paz. Só ali ele sentia Jesus de uma maneira intensa e verdadeira. E aí vejam só vocês, a guerra não tem lógica, né? E no meio dessa falta de lógica, eles invadem o Gabão e ele é feito prisioneiro. O Gabão, gente, na época pertencia à França. E o Gabão foi invadido, né? E ele foi feito prisioneiro. Bem, a Primeira Guerra passou, graças a Deus. E apesar de tudo isso, ele volta no meio desse tempo, né, a fazer palestras por toda a Europa, falar do amor de Deus, e ao mesmo tempo arrecadar fundos para o trabalho dele, lá no Gabão, e em toda a extensão da África. E aí o que acontece? Eclode a Segunda Guerra Mundial. O que ele vai e faz? Volta à África. Enquanto está todo mundo fugindo, ele volta para lá. Você é louco? Ele falou, louco serei eu se virar as costas para aqueles que precisam de mim. Eu posso não ser nada, mas pelo menos ali eu ofereço um pouco do que eu posso oferecer. Ele tem frases extraordinárias. A frase dele que eu mais gosto é uma que diz assim: o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Não existe outro caminho. Ele falava de congruência. Tem outra frase dele maravilhosa, né, que ele diz o seguinte: do mesmo jeito que o sol derrete as geleiras, né, de todas as áreas, a afetividade do coração humano dilui qualquer tipo de problema e de dificuldade nos relacionamentos. Esse homem singular, ímpar, mereceu o respeito, gente, dos seus contemporâneos, mesmo sem abraçar uma religião específica. Porque chegou um determinado momento que ele falava de Deus, ele servia a Deus, mas sem necessariamente abraçar um selo religioso. Ele entendeu que era o amor universal. Então, quando em 1952, naquela noite memorável, ele recebe o prêmio mais bem merecido, ele tinha historicamente coroado uma vida de doação única à humanidade. E não sem justiça, hoje o nome de Schweitzer, ele é comemorado e reverenciado em várias partes do mundo, dando nome a várias creches, hospitais, exatamente por causa da sua vida de testemunho de amor. Um desconhecido para a maioria de nós, mas um gigante do Espírito, assim como tantos outros. E hoje nós vamos conversar um pouco exatamente sobre isso, né? Sobre como que nós podemos ser gigantes do Espírito, mesmo sem sermos tão conhecidos. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Só pode fazer a diferença na vida quem é santo. Eu não sou santo, assim como fala. Mesmo quem não é católico, habituou-se a utilizar essa expressão. Eu não sou santo. Como que eu vou fazer a diferença no mundo? Quem sou eu? Imagina, cheio de problema, capengando do jeito que eu estou, né? Caindo pelas beiradas, eu vou fazer a diferença no mundo? Como? E a gente ignora, meus amigos, isso é tão triste, o poder transformador do amor que todos nós temos nas nossas almas. Nunca
isso. É desperdiçar uma existência. Ignorar a presença de Deus nas nossas vidas. Não importa a função na qual nós estejamos envolvidos. Quando nós temos amor, nós podemos transformar tudo num ato sagrado. E como? Uma das histórias mais extraordinárias da ciência, e por que não dizer, né, do mundo, né, contemporâneo, acontecido nos últimos 100 anos, ocorreu nos Estados Unidos, exatamente pós a crise de 1929, com um personagem negro, numa época horrorosa da história americana, em que o preconceito racial era muito forte, somado a uma pobreza extrema por causa da crise de 29. Vivian Thomas passou para a história da humanidade como o primeiro não médico a ser referendado como uma sumidade na área de cirurgias cardíacas. Não sei se vocês assistiram, tem um filme que retrata a vida dele, que no Brasil teve o nome de Quase Deuses. Quase Deuses. E esse filme mostra um pouco da vida dele. Vamos lá, deixa eu abreviar a história. Quem foi o Vivian Thomas? O Vivian Thomas era muito pobre, ele era o filho mais jovem, né, de uma família com alguns irmãos que passavam por dificuldades financeiras enormes, exatamente por causa disso, que é a crise de 29. E aí ele vai buscar emprego, porque a família estava numa pindaíba terrível. E ele não tinha especialização nenhuma. E então ele consegue emprego no laboratório de um médico muito famoso, John Hopkins, que até hoje, para muitas pessoas, né, no mundo nessa área de medicina, é a principal referência de estudos de câncer do planeta Terra, que fica lá nos Estados Unidos. Uma referência mundial de tratamento de oncologia, dentre outras enfermidades. E aí o Dr. Albert Graylock, que na época tinha começado a chefiar esse departamento, tinha começado uma pesquisa até então revolucionária, porque até então ninguém tinha mexido com o coração humano, para poder fazer correções nos corações. Então acreditava-se que era impossível se fazer uma cirurgia cardíaca sem que o paciente desencarnasse. Não sei se vocês já ouviram falar no caso do bebê azul. Tem um caso clássico, quem estuda medicina vê isso, né, do bebê azul, que quando os bebês ficam cianóticos, eles não conseguem respirar, e aí acabam ficando literalmente azuis, não, uma cor azulada na pele, cinzento, né, quase azulado. Então o que aconteceu? Ele estava pesquisando uma espécie de cura, porque muitos bebês desencarnavam por causa desse problema. Então Graylock, ele tinha um hábito, né, de estudar, e ele estudava à noite, de madrugada, dissecava cadáver, dissecava até animais, e ele precisava de um assistente, só para poder limpar as coisas. O Vivian Thomas acabou descobrindo isso e foi lá para ser assistente, para limpar as coisas. Só que ele não era um cara comum, ele era muito inteligente. E aí durante o dia, quando o Graylock não estava lá, né, no local das pesquisas, ele limpava tudo e começou a ler os livros que o Graylock lia. Imagina só. Ele começou a ler as anotações de corações, de tudo que o Graylock tinha feito, sem que ele falasse nada ao Graylock. E aí ele começou a ver os cadáveres que estavam dissecados, ele começou a estudar por conta própria como que se processava um processo cardíaco. Resumo da história. No passado tempo, ele passou a ajudar esse homem a trabalhar os corações humanos. E ele foi fundamental para que hoje nós estejamos vivendo mais no planeta Terra. Embora as doenças cardíacas ainda sejam as principais causas de desencarnes naturais no mundo, né? É aqui no Brasil e é em todas as partes do mundo, com certeza seria muito mais se não fosse o trabalho do Graylock e em especial do Vivian Thomas. Quando eles operaram pela primeira vez na história, né, para o mundo todo assistir essa operação no coração, quem ajudou na cirurgia foi exatamente ele. Só que ele sofria preconceito, vejam só, ele era negro, não tinha curso de medicina, olha que loucura. Como que um médico, um decorado, poderia aceitar um homem desse, né, como seu médico assistente? Era contra toda a lógica, ainda mais na principal universidade que havia na época nos Estados Unidos. Mas foi assim, que Vivian Thomas contra tudo e contra todos, fez um bem enorme, gente, para a humanidade. Porque ele amava fazer aquilo. Durante anos e anos ele dizia que a felicidade dele era saber que pessoas viveriam a mais por causa do esforço que ele tinha oferecido. Não foi nenhum líder religioso, não criou seitas, não tem nomes em vários lugares, mas sem ele, certamente, muitos de nós, em existências passadas, talvez até nessa, né, tivéssemos desencarnado bem antes da hora, por causa das ausências, das descobertas nessa área. As histórias são inúmeras.
Só para contar uma ligada à outra, essa em especial me tocou muito. Eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer esse lugar. Esse trabalho aconteceu no início dos anos 1929, vamos lá, 1932, 34, 35. Quando esse trabalho ocorreu e a primeira cirurgia do coraçãozinho do bebê azul foi feita, e aí mostrou-se para o mundo que era possível mexer no coração, havia alguns estudantes do mundo todo que foram para os Estados Unidos. Entre eles havia o sul-africano Christian Barney, que era um homem extremamente inteligente, culto, que tinha um sonho, estudar uma forma de se transplantar um coração. Não sei se vocês têm noção, é um negócio difícil da gente entender hoje, porque hoje parece uma coisa até natural, fulano fez um transplante de coração. Não é fácil, não é simples, mas é comum da gente ouvir falar. Entender o que era isso na década de 60, quando isso ocorreu? Barnard, ele sofreu todos os preconceitos possíveis. Ele tinha ameaças, eu vi os bilhetes que ele recebeu de ameaças no museu, que foi lá na cidade do Cabo, de ameaças que ele recebia de líderes religiosos, que ninguém podia tocar no coração humano, que isso era um sacrilégio, que isso era um absurdo. Ele estudou alguns anos nos Estados Unidos, mas lá não era possível fazer transplantes cardíacos, porque a legislação americana engessava, era necessário que tivesse o óbito, o desencargo do corpo físico, enquanto o cérebro estivesse ativo para retirar o coração. E aí era necessário que vários médicos atestassem esse laudo. Então, quando isso acontecia, o coração já não estava mais útil para o transplante. Só que na África do Sul havia uma necessidade menor. Com 2 médicos dando laudo, isso era possível. Para resumir a história para todo mundo, ele não desistiu. E, pela primeira vez, na década de 60, esse homem rompeu com todos os mitos que existiam na época. Porque as doenças cardíacas eram aquelas que mais matavam no mundo, muito mais do que hoje em dia. E aí ele faz o primeiro transplante cardíaco do Sr. Wachowski, que infelizmente desencarnou 18 dias depois. Não ficou muito tempo por causa da rejeição. Mas ali foi a primeira, de várias e várias outras. Ele virou uma sumidade. Ele virou uma sumidade mundial. E aí, graças a esse trabalho, um outro grande missionário da ciência, aqui no Brasil, já desencarnado, trouxe a cirurgia para cá, Dr. Zerbini, realizando menos de 2 anos depois a mesma técnica em São Paulo, de cirurgias cardíacas e de transplantes de coração. São homens que fizeram a diferença no mundo, sem serem líderes religiosos, trabalhando muitas vezes por amor a uma causa. Homens comuns, com defeitos, com problemas, com dificuldades, mas que escolheram seguir em frente ao invés de se queixar. Que escolheram não desistir dos seus objetivos, ao invés de se esconder atrás dos seus medos, entende? Então, meus amigos queridos, nessa semana especial, na casa de nossa Célia, lembrando a doçura de Célia, é muito importante que cada um de nós se questione, até onde nós estamos fazendo a nossa parte para a gente fazer a diferença no mundo. É sério isso? Até onde você está fazendo a sua parte? Tem muita gente que fica se questionando. Eu vejo muito, isso é muito claro. Quem sou eu? É ou não é? Quem sou eu? Pobre de mim. Essa artista da novela mexicana, Luiz Augusto. Como é que é? Paula Maria, tudo nome, já notaram? Nome duplo, 2 próprios. Então assim, é um drama. Nós não podemos fazer nada, porque eu tenho meu problema, eu tenho meu dificuldade. Para com isso. Com todo carinho, para com isso. Isso é desrespeitar a presença de Deus dentro de você. Porque Deus que estava em Jesus, está em você, está em mim, está em qualquer ser humano na face da terra. Jesus falava continuamente: deixai brilhar a vossa luz. Não deixei a vossa luz embaixo do alqueire, mas coloquei-a sob o velador, para que todos ao teu redor vejam as vossas boas obras. O Cristo, meus amigos queridos, é enfático em pedir que a gente pare de desconfiar de si mesmo. Que nós permitamos que a nossa luz apareça, não importa onde. De repente a senhora é uma dona de casa, pois seja a melhor dona de casa do mundo. Seja uma mãe maravilhosa, linda, que educa seus filhos como nunca. Porque a gente nunca sabe, por exemplo, quando um desses filhos, que vai mudar o destino da história humana, vai reencarnar talvez no seu ventre. Essas histórias sem números.
Eu sempre gosto, já contei isso aqui uns anos atrás, vou voltar nesse ponto. A mãe de Chico, pouco se fala dela, né? Mas Dona Maria João de Deus era uma lavadeira que desencarnou em torno de 28 anos, novinha. Tinha vários filhos. Aos olhos do mundo, ela era apenas uma lavadeira parideira, né? Lavava roupa e paria filhos, só isso. Esse espírito era de um gigantismo tal que, para começo de conversa, foi ela que o mundo espiritual escolheu para brigar no ventre, o maior médium da história moderna. Um discípulo crístico, né, que esteve entre nós, que foi Chico Xavier. Segundo, quando ela desencarna, o nível de evolução dela era tamanho, pela história de doação à humanidade nas reencarnações anteriores, que ela quitou tudo que ela tinha com a Terra. Ela foi para Júpiter, que é o planeta mais evoluído do Sistema Solar. Foi para onde que ela foi chamado, né? Quando ele desencarnou também, pediu para ficar aqui ajudando a gente. Mas veja, aos olhos do mundo, essa mulher era uma simples lavadeira. Não existe, entende, assim, profissões, papéis que nos limitem. Nossa cabeça que nos limita a fazer o bem. É diferente. É muito diferente. A gente ouve falar de várias histórias de pessoas que, apesar dos problemas que têm, fazem um bem enorme. Nós temos o Tadeu, lá da cidade de Araxá, que tem feito um trabalho lindo. A história do Tadeu é interessante. Hoje tem uma estrutura fabulosa. Se vocês conhecem, né, Araxá, né? Mas o Tadeu começou com a mãe dele. A mãe dele, imagina, pobre, acolhia outros pobres dentro de casa, que não tinham onde dormir. A mãezinha desencarnou e ele continuou com o trabalho. Hoje é um trabalho gigante. Tem gente do mundo todo para conhecer o trabalho ali em Araxá. Mas começou assim, uma pessoa pobre cuidando de outras pessoas pobres. E a gente às vezes coloca muito critério, né? Eu não posso ajudar fulano nem beltrano porque, sei lá, eu sou doente. Gente, a pior doença que tem é a da alma. Pode ter certeza disso. É quando a gente acha que não vale nada. Tem um monte de gente que acha isso, né? Tem uns que acham que não vale nada e outros estão na dúvida. Isso é muito sério. Isso é um desrespeito à presença divina em nós. Meus amigos, nós somos luz. E não importa o que a gente tenha cometido de erros no passado. Você entende como isso é sério? Quantas pessoas estão tirando as suas existências? A cada 40 segundos no mundo, isso é gravíssimo, uma pessoa se mata. Para cada pessoa que se mata, 20 tentam e não conseguem. Isso é gravíssimo, são os números oficiais de 2 meses atrás da Organização Mundial da Saúde. É triste. São companheiros nossos, eu, você, pessoas como nós, que estão passando pela Terra e que estão ignorando a presença divina dentro de si. Pessoas que estão se misturando tanto com seus problemas materiais ou existenciais, que são passageiros, que esqueceram de ver que a vida é eterna. Quantos de nós vivem abraçados, né, com a companheira depressão? Conhece ela? Pois é, uma companheira, espero que não. Com a companheira depressão, quando podia estar abraçado com a companheira esperança. Isso é muito sério, porque é uma questão de foco. Nós gravamos uma coisa essa semana sobre depressão, um monte de pedido, né? Grava sobre depressão. Aí chegou o pessoal que recebe os filhos lá da Alemanha, quase 30 pedidos, né? Aí uma moça encaminhou, por favor, Ricardo, grava sobre depressão. Porque na Europa é um negócio meio complicado, né? A gente não tem isso aqui. Lá, os dias são muito curtos no inverno. Não sei se tem alguém que já foi para lá ou tem parente na Europa, não é fácil. Inglaterra, Alemanha, esses países é assim, amanhece 9h30, escurece 3 da tarde. Primeira vez que eu vi isso, falei, gente, que esquisito, né? E é assim mesmo, escurece que escuro. Aí você vai subindo para os países nórdicos, é pior ainda. Já ouviram falar no sol da meia-noite? Tem épocas que está meia-noite fazendo sol, só que em contrapartida, você tem noites muito longas também. Por exemplo, lá no Antártida, que é um caso mais extremo, né? Poucas pessoas moram lá, você chega a ter 6 meses de dia e 6 meses de noite. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o clima predispõe uma pessoa a ficar depressiva. Imagina um dia nublado, chuvoso, frio, literalmente frio, com temperaturas abaixo de 0. Se você não aquecer seu coração de dentro para fora, nós estamos falando aqui de um contingente populacional que passa 1 bilhão de pessoas, que vivem isso todo dia. Então se some a isso, né? Questões existenciais do cotidiano, lidar com traições, decepções, tristezas, né? Angústias, frustrações, problemas financeiros, dificuldades de saúde, problemas com filhos, com pais. Então, muitas pessoas, se não tem o evangelho ali na base, elas acabam se desestruturando. Pelo menos nós ainda temos um clima melhor, né, para nos favorecer. Ainda tem uma vantagem. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem isso aqui, ó. Essa facilidade gigantesca da gente estar uns com os outros.
Porque o brasileiro é excelente, isso é fenomenal, isso é coisa nossa, meu amigo. O sujeito acorda, isso é incrível, 8 da manhã ele acorda, vai para a igreja no domingo, reza, na dúvida se brinca, ainda passa na escola dominical do pastor sem que ninguém perceba, não é assim? Toca uma pembinha de tarde e vai para a casa espírita à noite. Ele acende uma vela para o santo e o anjo da guarda antes de dormir. Porque não é possível que para alguém não funcione. Isso é coisa típica do brasileiro. Ele reclama de trás, mas está lá na frente. A gente voltou agora dos Estados Unidos, aí teve um tratamento espiritual, lá no tratamento o pessoal comentando: ô Ricardo, tem um pastor aí, que coisa boa, seja bem-vindo, né? E ele é muito evangélico, que coisa boa, seja bem-vindo. Aí foi tratado. Aí quando foi na última palestra, ele estava lá. Aí quando chegou no final, ele esperou todo mundo ir embora. Aí ele veio fazer um monte de perguntas. Mas meu amigo, se você está achando tudo tão interessante, por que você não vem na reunião de estudo, né, que tem aqui no domingo, no KS, que é um centro bacana que tem lá na Flórida? Mas você vem para participar do estudo, e aí você vai aprender mais sobre o evangelho. Você não precisa deixar de ser evangélico. Isso é desnecessário. O importante é que você seja um ser humano, um homem de bem. E aí eu soube por um outro amigo que ele já estava interessado em comprar o livro dos Espíritos. Onde que eu quero chegar? Quando a dor aparece, nós somos iguais. Não existe rótulo. Não existe rótulo. A fé, meus amigos, nos une. Por isso que é uma tristeza esse preconceito absurdo que muitos de nós têm com religiões diferentes. Você vê que coisa linda, né? Acho que como todos vocês, ou pelo menos boa parte, eu também oro sempre pelo Papa Francisco. Com certeza a peça rara que o mundo espiritual pegou e botou lá dentro do Vaticano. Com certeza. Né? Haja vista todo o histórico e as coisas que ele próprio vai trazendo à tona. Vai ter um monte de gente torcendo pela morte dele, dentro da Igreja Católica, lá em Roma. Por quê? Porque não aceitam. Ele é velhinho, né? É um Papa reformista, está incomodando. Por quê? Porque ele quer igualdade entre as pessoas. Qual que é o crime desse Papa? Respeitar a homossexualidade, deixar que as pessoas se casem pela segunda vez e sejam felizes. Ou seja, seguir Jesus, né? Porque Jesus não julgou ninguém. Esse é o crime dele. Então veja que interessante, as pessoas quando elas amam, elas são mais interpretadas, curiosamente, por seus correligionários. Muita gente, muito espírita, perseguiu o Chico Xavier. Porque o Chico nunca foi restrito com esse movimento espírita tradicionalista que muitas pessoas querem sustentar. Pelo contrário, quem chegou em Uberaba sabe, Chico recebia pessoas de todas as religiões. Tinha um coração generoso. Eu lembro de uma vez, de uma disputa dele, né, não uma disputa, mas de uma fala em relação a alguns amigos ligados à fé, porque ele falou: se for para elitizar o processo espírita, então me digam que eu estou fora, eu fico com Jesus. Porque é assim. A religião, ela está abaixo do amor, porque o amor é a religião de Deus. Por isso, meus amigos, que a maior religião que a gente tem é o amor que a gente constrói no dia a dia. As grandes instituições religiosas, espíritas, evangélicas, católicas, muçulmanas, ou o que quer que sejam, elas vão ser sempre reconhecidas pelos frequentadores que muito se amem. O que Jesus falou? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, não por se institucionalizarem. Falou isso? O que isso quer dizer? É a simplicidade. Então a gente perde um tempão danado, eu não dou conta, eu não consigo, quem sou eu? Enquanto a gente fica com essa conversa fiada, o mundo sofre, inclusive você e eu. Não é essa a proposta. Todos nós temos o poder e o direito de fazer a diferença onde nós estamos. Se você é uma cozinheira, seja a melhor cozinheira do mundo. Uma diferença gigante você vai fazer. Um dia eu participava do encontro do grupo de jovens, e aí eu fui para a cozinha. Aliás, é um ótimo lugar para a gente fazer encontro, né? E as cozinheiras lá, precisa ver que gracinhas, um carinho fazendo a comida para os jovens, né? Mas um afeto, uma dedicação, cada um podia ter em casa, com os netos, mas estavam lá no amor, e oravam, né? E faziam aquela prece, aquele cuidado, para jovens que elas nunca tinham visto na vida, mas ali era o amor. Naquele momento aquela mulher, ou aquelas mulheres estavam tendo tanto amor quanto Schweitzer teve pelos seus pacientes, quanto Chico tinha pelo seu trabalho, como qualquer grande missionário tinha por aquilo que fazia. O que eu quero dizer é que seja você uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, um Chico Xavier, ou seja só o seu Zé, seja só o Ricardo, o seu Paulo, a Dona Joana, nós temos o poder de espiritualizarmos tudo aquilo que a gente tocar. A pergunta é, nós queremos?
Ou a gente prefere ficar na posição da vítima? Esse é um negócio muito sério, tem que escolher isso. Porque o Evangelho, meus amigos, ele nos faz esse convite. Jesus é muito claro: deixai brilhar a vossa luz. Ponto. Ponto. O tempo todo Cristo fala da luz. Quando alguém vem com ele, eu tenho que perdoar até quantas vezes? 70 vezes 7 no mínimo. Então o Cristo, ele nos convidava, é interessante isso, né? A sair, né, do lodo das nossas queixas para a gente aparecer acima delas e levar tudo adiante. Porque isso é importante. Os amigos espirituais, eu já tive a oportunidade de presenciar isso algumas vezes, eles não têm pena nenhuma de gente que se queixa. Esquece isso. É impressionante. Quanto mais elevado o espírito, menos pena ele tem. Existe isso. Os amigos espirituais respeitam substancialmente as pessoas que passam pelas dificuldades na Terra com dignidade. Oferecem para todos. Mas o respeito e a admiração é aquele que se esforça para dar o melhor de si, independente do problema que passa. Essa história que a gente cria na mente, né? De que se a gente ficar se queixando demais, se eu for vítima, alguém vai prestar atenção em mim, pobre de mim que estou abandonado, olha os problemas que eu tenho, quem eu sou, alguém vai me notar. Se fosse assim, gente, as pessoas quanto mais chorassem, mais felizes ficariam, você não acha, não? Não existe isso. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu sou uma pessoa grosseira. Aí todo mundo que se aproxima de mim, eu sou grosso, mal educado. Você acha que as pessoas vão querer se aproximar ou se afastar? Adivinha. Mas eu não enxergo isso, lógico, né? Porque normalmente é assim, eu sou grosseiro e não enxergo nada disso. É um absurdo. Ninguém me entende nesse lugar, não é? Nossa, todo mundo é mal educado, eu vou trocar de casa. Aí vou com outra casa espírita. Você acha que eu, sendo grosseiro, eu vou aproximar ou afastar? Não gosto da doutrina espírita, todos são iguais. Vou para um outro lugar, troco de religião, eu continuo sendo grosseiro. Você acha que eu vou aproximar ou afastar? Entende? Até o dia que cai a ficha. Meu Deus, não eram as pessoas que se distanciavam de mim, eu é que as distanciava de mim. Peraí, deixa eu começar a me trabalhar. Como é que eu posso ser uma pessoa mais afetiva? Aí eu vou descobrindo que eu não preciso julgar os outros, né? Que eu não tenho que ficar apontando o defeito de ninguém na frente de ninguém, que eu posso elogiar, reforçar, auxiliar, e talvez mudando o meu comportamento, eu começo a atrair as pessoas. Esse processo que eu estou contando aqui, que parece simplório, pode demorar 2 existências, 3. Tem pessoas que andam em círculos, porque eles se encontram no papel de vítimas. E exatamente esse papel de vítima que não nos ajuda em absolutamente nada. Por isso, meus amigos, quando a gente se abre para a vida também se abre para nós. É essa a grande mensagem do Evangelho. É sério, não importa quem você seja uma pessoa especial onde você está. Madre Teresa falava isso. Nunca permita que uma pessoa saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha que coisa linda. Porque no mínimo você vai tratar ela com dignidade. No mínimo. Você pode dar um abraço, você pode ter um olhar carinhoso, você pode ter um toque. No mínimo. Sabe, às vezes as pessoas vão chegar pertinho da gente, né? E elas vão falar problemas tão graves que a gente vai ficar, meu Deus, o que eu faço para ajudar? Mas você fala, eu não sei, né? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? De repente você não tem que falar nem fazer nada. Você só tem que estar ali de coração aberto. Às vezes é só isso que falta. Coração aberto. Porque amor cura. Cura ou não cura? Cura. Carinho, gente, aproxima. Afeto, aproxima. Esse é um negócio muito sério, né? Não é fácil, com certeza. Mas pensa, uma pessoa ferida, o que ela faz? Fere. Uma pessoa que está com raiva, o que ela faz? Agride. Uma pessoa que sofre violência, o que ela faz normalmente? Violenta. Uma pessoa angustiada, o que ela faz? Ela passa angústia. Uma pessoa ansiosa, ela compartilha ansiedade. Então não tem jeito. Para a gente se espiritualizar, a gente precisa cultivar o antídoto de tudo isso. Não é brigar contra a escuridão, é alimentar a nossa
Então a pergunta é, o que eu faço para vencer a ansiedade? Não, essa pergunta é errada. A pergunta certa é, o que eu faço para aumentar a minha tranquilidade, minha calma? Ao invés de falar, o que eu faço para vencer meu egoísmo? A pergunta é, como eu posso potencializar minha generosidade? Como eu posso amar mais? Comece a se perguntar isso. É impressionante que as respostas vêm. Às vezes a resposta vem, posso amar mais amanhã na hora do almoço, agradecendo a minha mãe pela comida que ela fez, porque eu nunca fiz isso. Eu posso amar mais elogiando o café que meu marido faz para mim, que eu não faço isso. Às vezes eu posso amar mais elogiando o meu colega de trabalho por ele me ajudar em alguma coisa, algo que eu não faço. Não é algo grande. Eu posso amar mais sendo mais carinhoso com o cachorrinho lá de casa, com o gatinho. Eu posso amar mais agradecendo a comida que eu como todo dia, porque eu como que nem um animal irracional, não agradeço nunca. Né? Põe lá, você não põe assim, tem um monte de cachorro, põe a ração e vai, não é assim? Não é? Tem muitos seres humanos que são assim, né? Põe a comida, não agradece. Sabe, vive inconsciente, literalmente. Acorda de maneira inconsciente e dorme de maneira inconsciente. É o dia todo. O ato sexual todo animalizado. Cuidado, a vida vai sendo desperdiçada, né? É mais ou menos como a gente ter, quem gosta de, eu gosto muito de sorvete, de picolé, você não saborear, né? É diferente. Você vai lá, acabou o sorvete. Você saborear o sorvete, não é verdade? Um abraço, né? Vamos abraçar. Não é assim que a gente faz? É diferente de você abraçar. Entende? Cada momento, ele é especial. Entende? Isso é muito importante, gente. Mas é muito importante. Muito importante. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, quando, na década de 60, ela começou no hospital em Chicago, a mostrar para os médicos que eles tinham que respeitar os pacientes como seres humanos, porque eram tratados como números de prontuários. Ela chamou, né, para uma palestra histórica todo o grupo médico do Hospital Central em Chicago, ela que era médica também, e levou uma menina que ia desencarnar com leucemia em poucos dias para dizer como ela se sentia. E aí a garotinha de 13 anos fala para aquele auditório lotado, o que eu queria não era remédio não, só queria que alguém olhasse nos meus olhos e me tocasse com carinho. Eu sei que eu vou morrer, mas eu queria morrer com amor. Às vezes a gente deixa, entende, de fazer o básico. Então, não raro, nós nunca sabemos onde nós vamos chegar. Tenho certeza que o Vivian Thomas não sabia, quando ele saiu daquele problema todo e aceitou o emprego com Greylock, né? Que ele ia passar para a história. Não dá para saber. Com certeza, quando o Emmanuel falou para o Chico, olha, nós temos um serviço junto aqui. Bora escrever pelo menos uns 100 livros, você topa disciplina, disciplina, disciplina? O Chico, bora, né? Um menino ali, 21 anos, imagina, saber de nada. Podia na sua memória, claro, espiritual, ter a noção, claro, da grandiosidade que lhe aguardava. Mas naquela existência, não, era um jovem. Será que o Divaldo, quando ele começou anos atrás, o trabalho da Mansão do Caminho, quando lá atrás ele começou no final da década de 30, início dos anos 40, o seu trabalho em Salvador, jovem, passando por um monte de dificuldade, ele sabia que ele ia ultrapassar os 90 anos com essa vitalidade, esse vigor, esse trabalho extraordinário que ele está deixando para todos nós? Com certeza não. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que dar o próximo passo. E depois que você der o próximo passo, a gente tem que fazer o que? Dar o outro. E depois o outro. E é assim que funciona. Olha, não importa se na vida você é a coroa do relógio, a pulseira, que é a parte que aparece mais, ou se você é uma dessas pecinhas que ficam aqui dentro que ninguém nem sabe o que é. Eu não sei nenhuma, eu não tenho nada de relógio. Só sei ver a hora e olhe lá. Mas eu sei de uma coisa, se uma dessas pecinhas que ninguém sabe nem o nome, a não ser que você seja um relojoeiro, não existir, provavelmente o relógio não vai funcionar do jeito certo. Não é assim? Então você pode ter certeza, tem algumas encarnações, algumas existências, que talvez a gente apareça para muita gente. Você seja destaque na família, na sociedade, em algum lugar. E vai ter outras encarnações que você vai ser como uma pecinha no relógio. Mas lembre-se, para o dono do relógio, todas as peças são igualmente importantes.
Então não importa, meus amigos queridos, o papel que a gente se encontra. Você pode e deve fazer a diferença sim. E como? Recentemente eu precisei de um serviço público. E frequentei alguns órgãos públicos, que são famosos por muita gente, né, por não tratarem bem as pessoas. E eu acho extraordinário, porque graças a Deus eu tenho tido a oportunidade incrível de conhecer funcionários públicos fantásticos, que honram, né, o papel que ocupam, independente de outros não terem. Como tem empresa privada, não é verdade, que as pessoas estão lá mesmo ganhando para isso de maneira privada, podendo ser demitidas, e não honram o seu papel. Então ele não pode julgar. E aí eu fiquei pensando, até falei isso com uma amiga, falei, que coisa, né? Essas pessoas às vezes não têm noção de como elas estão ajudando muita gente. Porque na cabeça delas, elas estão só cumprindo a sua função. Mas se elas cumprirem mal, vai atrapalhar a vida de um monte de gente aqui fora. Porque quando você atrapalha uma documentação, é feito cascata, né? De várias coisas na nossa vida material. Você pode ajudar alguém ou prejudicar alguém. Quem trabalha liberando, por exemplo, coisas de plano de saúde, se você trabalha com documentações importantes ligadas ao trabalho, ligadas a tantas coisas. Então ali, se você cumpre o seu papel, já faz uma diferença enorme. Olhar no olho das pessoas com carinho. Eu falava isso um tempo atrás com uma amiga nossa que é gerente de banco, e ela atende muitas pessoas mais pobres, né? Falava, Flávio, você tem noção do bem que você faz com esse povo? Porque ela é simpática naturalmente, né? Não faço nada para ser simpática. Não, eu sei, da sua natureza. Mas você tem ideia como é que é estar desse lado? Quando às vezes você precisa do mínimo e não tem. E se sente envergonhado de ter que pedir. E aí chega aqui e é extremamente bem tratado por uma outra pessoa. Mesmo que seja para dizer não. É capaz dela dizer não e a pessoa sai sorrindo. Obrigado. Só porque tratou bem. Entende? Você não precisa ser um missionário do mundo para fazer isso. Você pode ser quem for. Motorista de ônibus, sabe? Faxineiro de restaurante. Pedreiro, advogado, médico, dentista, não importa, porteiro. Todos nós, meus amigos, podemos e devemos fazer a diferença aonde nós estamos. Então, de novo a pergunta, você tem feito a diferença onde você está? Onde você acha que você pode melhorar em relação a isso? Talvez a sua diferença seja cuidar dos seus pais. Difícil, eu sei. Cuidar de parente mais velho não é fácil. Mas eles cuidaram da gente, não foi? E eu não tenho certeza não, mas acho que você chorou bastante em algum momento da vida. Deve ter dado trabalho. Ainda bem que não desistiram de nós, né? Ainda bem que não desistiram da gente. E não é bom. Você ter oportunidade, porque se a existência te une a um familiar, para você ajudá-lo até o momento do seu desencarne, por mais difícil que às vezes seja, né, porque algumas convivências eu sei que não são fáceis, isso é uma bênção. Muitas vezes é um resgate de história de afeto que está acontecendo ali. Sabe Deus que tem várias existências de discussões e a vida te trouxe perto do seu pai, da sua mãe, da sua irmã mais velha, mais nova, do seu sobrinho, aquela parente difícil para resgatar. Porque naquele momento você vai colocar amor à disposição. E ali você está sendo missionário. Muitas vezes abrindo mão de prazeres pessoais durante um tempo da sua vida em favor de alguém ou de um grupo de pessoas que precisam de você. Ah, mas ninguém valoriza. Ué, mas quem tem que valorizar é você, ué. São os outros. Deus está vendo tudo. Porque nada do que a gente faz passa desapercebido. Não é? Isso faz toda a diferença, meus amigos. Toda a diferença. Então, hoje, nesse dia 23 de novembro de 2017, vamos pensar assim, que a bondade divina possa nos inspirar para que a nossa luz brilhe um pouco mais. Não precisa ser muito não, um pouco mais. Talvez a sua luz vai brilhar mais na sua escola, talvez vai brilhar mais no seu trabalho, talvez você vai brilhar mais na sua família agora quando chegar em casa, né? De repente você vai brilhar mais cuidando do seu corpo, tendo carinho com você. Tem gente que não tem carinho nem consigo. Eu não sei aonde vai brilhar mais, mas deixar brilhar a vossa luz. Essa mensagem extraordinária do Cristo rompe os séculos, os milênios, nos despertando da ignorância espiritual que nós muitas vezes ainda estamos dormindo. Aí, sem perceber, nós fazemos a diferença enorme onde a gente está. E a humanidade fica mais feliz.
Porque aí a pessoa que era amarga, que eu falei agora há pouco, ela passa a receber doçura. Aí a pessoa infeliz passa a ser tratada por alguém feliz. Aí uma pessoa que se sente culpada passa a ser tratada por uma pessoa que se sente em paz. E aí a sua luz vai ajudando a iluminar e a curar todos aqueles ao seu redor que estão enfermos. Porque, meus amigos, quando nós despertamos espiritualmente, a gente inspira outras pessoas a fazer a mesma coisa. É ou não é? Nossa tristeza não ajuda ninguém. Então, por maiores que sejam os desafios, e com certeza todos nós temos, né? Cada um sabe onde seu sapato aperta, lógico. Com certeza cada um tem suas dores. Nunca deixe que ela seja maior do que a sua fé. Jamais. A bondade divina, gente, ela sempre nos acompanha. É incrível, né? Porque normalmente eles esperam os 49 do segundo tempo, os 55 da prorrogação para agir. É para ver se a gente vai jogar. Mas é assim mesmo. Então não adianta. É bom quando a gente entende que funciona assim, que você vai fazer a sua parte. Não adianta, porque muitos falam assim, eu para poder ter fé em Deus, eu quero ver as coisas acontecerem. Ih, amigo, então vai demorar muita existência ainda. Porque é o inverso, você tem que fazer as coisas acontecerem. A gente precisa fortalecer a nossa fé em Deus para as coisas acontecerem. Em nós mesmos. Lembra de Jesus falando para Tomé? Jesus conversava. Tomé não era ruim. Tomé era um homem parecido conosco, né? Com a nossa essência espiritual. Benditos são aqueles, né, que creem sem precisar ver. Porque a maioria das pessoas ainda quer o quê? Ver para crer. Então, creia na sua capacidade de fazer a diferença, de se iluminar. Porque lembre-se, meus amigos, nunca está perdido. Nunca está. Teve uma mulher que estava com muitas dificuldades físicas e frequentava a reunião lá em Uberaba com o Chico. Era uma senhora muito simpática. E aí, ela fica muito doente. O médico fala que ela tinha poucos dias de vida e que aconselhava ela a se despedir das pessoas que ela amava. Então ela vai a uma dessas reuniões, procura o Chico no final e muito carinhosamente fala: Chico, eu vim me despedir. Aí o Chico olha para ela e fala assim: se despedir, minha filha? Mas por quê? Ah, Chico, porque eu acho que eu vou morrer. E o Chico olhou: é mesmo? Mas todos nós vamos, não vamos? Não, Chico, mas o médico falou que eu estou muito doente, que eu tenho um tumor na cabeça e que está muito grande, que ele é inoperável e infelizmente não tem muito mais o que fazer. Então eu vim me despedir e agradecer por tudo que você fez por mim. Eu não vou vir na próxima reunião. E o Chico falou: minha filha, tenha mais fé. Com certeza, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas tenha fé, porque o Senhor da vida é que sabe de tudo. Vamos orar, né? Vamos orar. E aí ela gostava muito de Bezerra de Menezes, né? E o Chico sabia disso. Então o Chico falou assim: vamos orar, ora o nosso bondoso, né? Bondoso médico, nosso bondoso velhinho, quem sabe ele não pode nos ajudar. E o Chico se despediu dela com um sorriso. E passou. Passou um mês, passaram-se 2 meses, passaram-se 3 meses. Um dia, o Chico estava lá na reunião pública e de repente quem que aparece? A mulher, toda de branco, vestida de branco. E ele contava essa história assim: ela apareceu de branco, toda bonita. Aí na hora que eu olhei, eu falei: meu Deus, é ela, desencarnou. Foi mesmo, Porque o Chico era assim, gente. Teve uma época da vida dele, já mais, os últimos 40 anos, eu já não sabia mais, muitas vezes, quem era encarnado, quem era desencarnado. Tem inúmeras histórias dessas. Chegava as caravanas, assim, iam lá cumprimentar, e ele cumprimentava. Ei, como vai? Tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bem também? E você, tudo jóia? E as pessoas olhavam: mas tem 2 cadeiras vazias aqui. Então era uma nitidez, né? Ele vivia literalmente entre 2 mundos. Ele achou que ela tinha desencarnado e todo mundo foi embora. Ela veio: oi, Chico, minha filha. Chico, eu não morri. Acho que ele deve ter pegado nela, né? Era uma materialização. Ainda não desencarnei. Minha filha, que notícia ótima. Que bom que você está aqui conosco. O que aconteceu? Ah, Chico, nem te conto. Depois daquela noite que eu saí daqui, eu fiz aquilo que você me falou. Eu cheguei em casa, mas eu não estava revoltado. Se eu tivesse que desencarnar, eu ia fazer. Não tinha problema.
Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. Eu fui, orei e lembrei do Dr. Bezerra. Falei, olha, Dr. Bezerra, eu tenho muita fé em Deus, não quero atrapalhar o senhor não. Mas se eu puder me ajudar de alguma forma, eu agradeço muito, e fui dormir. Chico, você não acredita? Eu não sonhei com o Dr. Bezerra? E durante a noite era estranho, porque ele estava do meu lado, e eu senti que ele abria a minha cabeça, e tirava uma coisa vermelha lá de dentro. E eu fiquei tão feliz, porque eu me senti aliviado no sonho. E de repente, Chico, eu acordei. Eu fiquei tão triste, falei, meu Deus, era só um sonho. E de repente, olho para o lado, eu até arrepio. Tinha gotas de sangue na cama. Olha que coisa, né? Eles não permitiram que deixasse lá para que a mulher não duvidasse. Chico, eu voltei para poder fazer o exame no cérebro e nem o médico entendeu. O tumor simplesmente sumiu. E assim acontece com quem tem fé. Não dá para saber o que vai acontecer. As coisas acontecem. Agora, pouco antes de vir para cá, eu escutava um áudio. Tem um confrade nosso, um amigo muito querido, ele mora em Poços de Caldas. É um promotor espírita que tem feito um trabalho lindo lá, né? O Thales. E ele passou por uma situação muito interessante, né? Ele era católico, muito católico, durante uma época da vida dele, e ele não podia, na casa da esposa, eles não conseguiam ter filhos. E aí falaram muito, de Val, depois ele foi lá para a Mansão Caminho. Aí da Mansão Caminho, com ele católico. E aí foi encontrar com o Divaldo lá no Centro Espírita, no Caminho da Redenção, né? E aí assistiu a palestra, aquela coisa toda, e ele conta, né? Achando que o Divaldo era inacessível, que ninguém ia chegar perto dele. Ele me contou essa história pessoalmente, eu vi a narrativa dele hoje. E aí ele fala que chega junto com a esposa, o Divaldo atende ele com todo carinho, né? E ele conta, olha, a gente está querendo engravidar, mas a gente não consegue, né? Eu não sei se isso é para acontecer, se não for tudo bem, mas não sei, a gente veio aqui por causa disso. E diz que o Divaldo começa dizendo, olha meu filho, vamos orar a Jesus, né, para que tudo dê certo. E na hora que ele vira as costas para ir embora, o Divaldo fala, espera, o Dr. Bezerra acabou de chegar e pediu para você esperar. E aí ele conta, eu católico, fiquei morrendo de medo. Falei, eu? Falei, como assim? Me pediu para eu esperar, né? E morrendo de medo. E o Dr. Bezerra receitou um fitoterápico. Veja, a gente tinha feito todo tipo de tratamento para engravidar. E nada. E aí ela fez o tratamento com fitoterápico que o Dr. Bezerra fez para poder aumentar algumas células que o endométrio precisava. Resumo da história. Em menos de 3 meses depois, ele engravidou do filho. Ele não, ela, né? A esposa engravida do menino. Que está lá de grande hoje. E aí, claro, por causa disso ele se torna espírita, né? E hoje, graças a Deus, faz um trabalho muito bonito. Mas olha como é que são as coisas. A gente não pode perder a nossa fé. Nós não podemos perder a fé. Acontece todo dia com todo mundo? Não. Existe uma série de questões aí, né? Mérito, às vezes o que a gente acha que é bom não é bom, né? Porque o corpo tem que ter desculpa para desencarnar também, não tem? Se fosse curado o tempo todo, a gente ia ter o quê? 10 mil anos? Entendeu? Então, tem uma hora que não vai funcionar, porque o bom é não funcionar. Mas que nossa alma esteja em paz. Porque não há nada melhor, gente, para o espírito desencarnar na hora certa, da forma certa. E qual que é a forma certa? Em paz. Na hora certa, só Deus sabe, que é a quantidade de fluido vital que a gente trouxe. Mas a maneira certa não é a maneira física, é a maneira da alma. É a alma que tem paz, que pode voltar para o mundo espiritual a qualquer momento, que não tem nenhum peso na consciência. Que olha para trás sem precisar desviar o olhar de ninguém. Porque falou que tinha que ser falado, disse que tinha que ser dito, pediu perdão para quem tinha que pedir perdão, recomeçou as vezes que tinha que recomeçar e fez o que tinha que ser feito. Então vamos viver a nossa vida como ela é, um presente. Vamos vivê-la no momento presente, sem tanta ansiedade com o futuro, o apego ao passado, e valorizando-a como um grande presente. Porque essa é a nossa existência. Entende? Não importa o que vai ser amanhã ou o que foi ontem. Esse é o nosso hoje. Não importa se você é o Alfred Greylock, que é o médico que ganhou a fama da cirurgia, ou se você é só o Vivian Thomas, que deu suporte para ele, mas teve que lidar com preconceito. Porque na roda da vida encarnatória, tudo gira. Não importa se você é a coroa do relógio ou se você é a pecinha. Para Deus não faz diferença nenhuma. Nós somos seres imortais. Emmanuel foi senador numa existência e escravo na outra. E aí? Entendeu? Não é a posição social que a gente vai utilizar como justificativa para fazer ou não bem. Não é se a gente está fisicamente saudável ou não. É emocionalmente saudável ou não. Então que a bondade divina abençoe você.
Abençoe sua família, as pessoas que você ama tanto, que te inspire, né, a vencer qualquer dor interna e a seguir adiante, fazendo o seu evangelho na sua casa, que é tão importante, não é? Semeando luz e paz por onde você passar, levando o seu sorriso, o seu bom ânimo, o seu carinho, para que todos que cruzem o seu caminho, que nem Maria Teresa falou, possam sentir Deus na nossa presença. Mesmo que sejamos imperfeitos, tenhamos problemas, tenhamos dificuldades, mas que a gente seja conhecido pelo menos por se esforçar para que a nossa luz possa brilhar. Nesse minuto final aqui que me falta, que eu ainda tenho, quem recebe aqui as pílulas do Evangelho, levanta a mão. E a vocês que recebem as pílulas do Evangelho em especial, eu queria dar meu muito obrigado. Muito obrigado por receberem, por compartilhar, por vocês montarem os grupos. Porque vocês não sabem, mas vocês fazem parte de uma equipe espiritual gigantesca. Porque assim, muitas vezes, né, as pessoas têm essa ideia, mas eu vou lá, eu quero agradecer a pessoa que está me agradecendo. Obrigado, Ricardo, não adianta nada eu gravar se você não passasse para frente. Não fosse eu, ia ser o João, Pedro ou Joaquim. Né? O importante é o coração generoso que recebe e compartilha. E com isso, hoje nós estamos em mais de 100 países, chegando a lugares que a doutrina espírita nunca tinha chegado antes. Chegando em corações, né, que, enfim, só Deus sabe. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. Que Deus abençoe sua generosidade, que você continue compartilhando cada vez mais e mais, e juntos, né, nós possamos trilhar, né, essa jornada de luz que o nosso planeta precisa, com menos preconceito e mais amor, menos rótulo e mais essência. Esse é o cristianismo redivivo, né, verdadeiro que Jesus trouxe. Que Jesus, ele não criou o cristianismo. Jesus, ele era ele. O cristianismo nasceu depois dele. Ele não criou religião nenhuma. Ele era amor. Ele era a própria religião de Deus, né? Ele era amor. Que a gente possa se lembrar disso. E para quem não conhece a Pílulas, fica o convite. Entra lá no YouTube, são mensagens que a gente grava todos os dias, com todo carinho sobre o Evangelho. Em breve a gente vai voltar com elas em inglês todos os dias também, vai ficar bem legal. E está lá no YouTube, vocês acham, no Facebook, vocês acham também. Já a gente vai fazer as 1000, vamos bater as 1000 pílulas. Que legal, né? Você vê, devagarzinho a gente começa com uma, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. E tem um monte de coisas boas surgindo. Vocês vão ficar sabendo. Então, mais uma vez, agradeço a Casa de Célia pelo convite carinhoso. Muito obrigado. Agradeço a Célia. Muito obrigado a você por essa luz que continua sendo no mundo espiritual, né? E a cada um de vocês, né, por estarmos juntos aqui. E que a bondade divina nos ilumine e nos abençoe, uma vez mais, hoje e sempre. Obrigado, pessoal. E assim seja. Obrigado, Ricardo. Nós aqui agradecemos a palestra, as mensagens, e aí é isso mesmo, né, gente? É o amor. Né? É cada passo e refletindo tudo que foi dito aqui, né? A importância da gente, se cada um conseguisse fazer esse exercício, né, de amar e sentir essa força do amor e modificar, certamente a gente estaria num outro patamar. E a gente possa sair daqui, realmente, como eu disse na prece de abertura, né, fazendo esse exercício de melhorar nós mesmos, né, mudando, porque muitas vezes a gente vem, escuta e sai. Né? A gente precisa escutar, introjetar e vencer as nossas barreiras para mudar o benefício nosso também. Em primeiro lugar, claro, porque eles somos egoístas, conseguindo pensar primeiro em nós, mas a gente mudando, nós não estamos mudando todo o nosso entorno e melhorando a nossa humanidade. Né? Então, como vai ser o passe? A gente está com quantos passistas aqui hoje? Levanta a mão. Acho que tem pouco passista aqui no jogo. Tem 5, 6 para o salão todo, né? Acho que a palestra já foi o passe, né? Que a gente possa, então, com a prece de encerramento, pedir aos amigos espirituais, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade do aprendizado, agradecendo aos espíritos amigos a oportunidade de podermos ter condições físicas de caminhar, chegar até a casa espírita para receber as bênçãos do ensinamento. Agradecer a Jesus por todo o apoio e o amparo que o Senhor tem nos prestado em cada momento da vida.
agradecer por cada minuto, agradecer pelo nosso alimento, pela nossa família, por todas as situações do dia a dia corriqueiras, mas que tantos irmãos ainda não conseguem a oportunidade de usufruir. Que o Senhor abençoe e ampare aos missionários da luz, a todos os amigos que estão no plano espiritual, abraçados e nos apoiando. Ampare, Senhor Jesus, a todas as casas de oração, a todos os lugares onde o amor brilhe e consiga fazer chegar aos corações dos sofredores a mensagem de paz e de luz. Que o Senhor leve a todos os nossos lares e a quem nos encontrarmos a paz e o equilíbrio na noite de hoje. Que assim seja.